E aí, pessoal, dois assuntos movimentam o ambiente do Grêmio no trágico pós-Grenal, o duro dia após aquela atuação abaixo da crítica contra o Internacional. Quais são os grandes negócios citados por Denis Abraão e vendas e liberações? O Grêmio se movimenta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, a partir da manifestação de Denis Abraão, ontem, na coletiva de imprensa, quando chamou atenção à utilização do termo "o Grêmio está realizando dois grandes negócios", é claro que o ambiente se posicionou nesse sentido. Fica evidente que a gente passa a entender isso como algo de prioridade do Grêmio. Grêmio que não tem time, que não tem grupo, que está enfrentando muitas dificuldades emocionais e que não consegue sair disso. Mas o que a gente tem de concreto, eu vou falar dos grandes negócios e o que está sendo dito nos bastidores, mas de concreto também, algumas questões envolvendo saídas de um grupo já curto. A Chapecoense deve anunciar a contratação do volante Friso, menino que foi emprestado ano passado, jogou no Botafogo, voltou, jogou aqueles jogos no início do Gauchão pela transição, não aprovou e deve ser liberado. E para onde iria? Para um adversário do Grêmio nessa Série B, a Chapecoense, que está tentando se reorganizar, que está tentando captar investimentos através da nova lei da Sociedade Anônima do Futebol, enfim, está desenvolvendo um trabalho nesse sentido, pois a Chapecoense está buscando e deve estar acertando aí o negócio envolvendo o volante Friso do Grêmio. O negócio mais falado em matéria de saída, no entanto, é o do goleiro Chapecó, porque circula forte nos bastidores de que a venda de Chapecó está praticamente definida para o futebol italiano. O clube não foi revelado ainda, mas o curioso disso é que essa não é uma medida não é a primeira vez que a gente fala nesse assunto. Chapecó já esteve, a partir da convocação do técnico Tite, muito falado no âmbito de saídas. Lembrando, o Grêmio ele precisa vender perto de 60 milhões nessa temporada. 60 milhões. Por quanto sairia Chapecó? A informação que eu tenho é que o Grêmio não aceitaria nada abaixo de 5 milhões. 5 milhões de euros. O que, convenhamos, é um grande valor. Estou falando de 30 milhões, aí desconta os percentuais de A ou B aí, e o Grêmio receberia 20 e poucos milhões. O que seria, sinceramente, uma grande venda. Mas a primeira informação que nós tivemos sobre a venda de Chapecó dava conta de que a proposta tinha sido de 3 e o Grêmio havia rechaçado. Por isso é que eu falo aí na casa de 5 milhões e meio como algo plausível para a gente poder ver esse negócio acontecer. O fato é, os goleiros também perderam moral por aqui a partir dos fracassos do Grêmio dentro do campo. O Breno tá voltando, fez um Grenal razoável, e o Chapecó perdeu espaço a partir do momento em que perdeu a posição para o Breno. Portanto, não se surpreendam se a gente tiver essa negociação aí desenvolvida. Mas é preciso sempre posicionar. Vendendo o Chapecó, vai ter que contratar outro goleiro. Contratando outro goleiro, acho que vai gastar mais do que gasta com o Chapecó. E assim a coisa vai sendo feita no Grêmio. O Grêmio que tem repetido esses problemas nos últimos tempos. E aí a gente chega na pauta criada por Denis Abraão ontem, logo após o fracasso do Grêmio. Os grandes negócios. O que seria isso? Conversei com algumas pessoas hoje pela manhã e em todas essas questões eu fiz a pergunta. O que é isso? E a informação que eu obtive é que um desses dois jogadores que estão encaminhados ou conversados iria empolgar o torcedor. Iria ser uma contratação de âmbito anímico, que iria dar para o torcedor um sentimento positivo, um sentimento muito forte. Só me vem um nome na cabeça. Porque eu sei da dificuldade que o Grêmio está enfrentando no mercado para contratar. Eu já soube, por exemplo, de alguns jogadores que o Grêmio chegou a sondar
que não quiseram conversar, porque o projeto do Grêmio é horroroso para a temporada de 2022. Lembrando, não pode mais jogar o Gauchão, vão ser 38 rodadas de Série B até novembro. É o que o Grêmio tem. É isso que o Grêmio tem até o final do ano. No pior ano, talvez, da história do Grêmio. Esse é um dos piores anos. A partir da eliminação na primeira fase, estamos diante de um dos, se não o pior ano da história do Grêmio. Em matéria de qualidade, em matéria de calendário, a gente sabe tudo isso. Então, os jogadores que o Grêmio andou procurando simplesmente se negam exatamente pelo calendário e pelo nível de ambição e exigência que o Grêmio tem nessa temporada. Dito isso, quem seria esse jogador, que é o único jogador que me veio na cabeça? TT. Ele mesmo. Um jogador que daria o ânimo para o torcedor, um jogador que tem uma peculiaridade importante, que é a questão envolvendo esse episódio da guerra, que teria aí um período de empréstimo por um período relativamente curto, mas que daria, primeiro, qualidade ao time e, segundo, mexeria com o anímico do torcedor. Essa é a verdade. Um jogador que se imagina juntar o ataque lá com o Ferreira, o Diego Souza e o TT, tu já tem outro time entrando em campo. Então, isso de fato existe. E é o único nome que eu consigo ver como dentro das características de pessoas do alto escalão que me falaram. Não posso falar o nome, mas esse vai mexer com o torcedor. Então, fico com essa expectativa e com essa minha leitura. O outro nome que eu vejo é um nome que não mexe com vontade do torcedor, pelo contrário, incomoda o torcedor, mas é melhor dentro do campo do que os jogadores que nós temos. O Grêmio nega esse nome, que é o lateral Marcinho. O Grêmio nega essa possibilidade. Falei com também dirigentes do alto escalão que me negaram. Não, o Marcinho já foi descartado. Mas, dentro do que os empresários estão falando, é o nome que, em tese, poderia compor aí o lado direito da defesa do Grêmio. Nessa linha do Grêmio de apequenamento, de dificuldades, de momentos terríveis que o Grêmio está vivendo. Seria por aí. Não me parece um nome fundamental, não me parece que mudaria a realidade do Grêmio. Sabemos que é bom jogador que já foi convocado, tem alguns episódios extracampo que prejudicam muito a sua capacidade até de concentração no jogo, mas esse é o posicionamento e essa é a realidade. Portanto, o que eu tenho sobre grandes negócios, TT seria, para mim, o único nome. O Grêmio nega completamente os nomes nesse momento, mas que se enquadra nessa característica é o único nome que eu consigo ver. E o segundo nome seria, e esse sim o Grêmio precisa muito, o lateral direito Marcinho, o Grêmio que precisa de lateral direito. Mas dá para ter mais criatividade e encontrar alguém que não tenha tantas dificuldades, sobretudo fora do campo. O Grêmio precisa de tranquilidade e não é o que vai trazer se trouxer o Marcinho. Então, essas são basicamente as informações que eu tenho e a qualquer momento eu trago mais situações para vocês. Neste momento, é isso que a gente tem. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.